Colossenses capítulo 1, versículo 28. Así dice la palabra de Dios. Yo voy a leer una vez más. Nosotros anunciamos a Cristo e amonestamos e ensinamos a todo el mundo em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeita em Cristo Jesus a toda a humanidade. Você pode repetir comigo uma palavra aqui neste texto que é perfeita. Uma vez mais, podemos repetir: perfeita. Perfeita. Mira a outra versão que eu tenho aqui. Uma outra versão do mesmo texto está dizendo assim: por isso, aonde quiera que vamos, hablamos de Cristo e amonestamos e ensinamos a todos com toda sabedoria. Queremos que cada ser humano seja perfeito como Cristo. ¿Usted entendió lo que dice? Yo voy a leer el final. Queremos, Jesús, o Pablo diciendo aquí en Colossenses, pero después yo voy a leer otro texto, Jesús diciendo: queremos que cada ser humano sea perfeito como Cristo. Mi gente, essa palavra perfeito, ela nos causa um pouquinho de temor, sim ou não? Quando nós falamos da expressão, foi esta expressão que me chamou a atenção, de um texto que ele leu. Esta expressão, homem perfeito, ser humano perfeito, já nos causa um pouquinho de rechazo. Porque quando nós falamos de perfeição, ou falamos de chegar a uma perfeição, ou de perseguir uma perfeição para nós estamos falando sobre algo que requiere muito esforço, pero que a la vez é impossível. Ei, estão aqui comigo? E eu creio que nadie, absolutamente nadie de los que estão aqui, querem fazer um esforço tremendo para não chegar a nenhuma parte. Então, mais bem, quando nós de una escuchamos a palavra perfeito, nós lo que hacemos de una é rechazarlo. Eu não quero, é muita responsabilidade, é um peso muito grande, e eu sei que eu não vou conseguir sostenerlo hasta o final, então nem sequer vou começar a tentar. Pero a palavra de Deus neste texto está falando sobre uma humanidade perfeita e sobre um homem perfeito como Cristo. Então, isso quando entrou em minha mente, não, se a Bíblia está falando, tem algum problema aí. Enganado não pode estar na Bíblia, enganado tem que estar eu, é meu pensamento. Então, eu fui a buscar, em primeiro lugar, que seria a palavra perfeito, ¿sí? Que significa a palavra perfeito? Então, a palavra perfeito, nós entendemos que é a palavra que está completo, algo que é perfeito, é perfeito, sim, minha gente. Como? Agora me perdi. Como explicar a palavra perfeito? Pero a palavra perfeito que é usada aqui no Novo Testamento, em grego, é uma palavra que se lê como teleios. Vamos todos aprender grego. Teleios. Eu não sei se assim se pronuncia, mas podemos dizer teleios. Não tem nenhum que habla grego aqui para nos corrigir, sim? Então, teleios. Pode dizer comigo? Teleios. E a palavra teleios na Bíblia, ela significa, esta palavra, ela significa na Bíblia, algo levado a seu fim, ou finalizado. Significa também algo que não necessita nada mais para estar completo. Mira isso. Significa, a palavra em grego, porque nós podemos usar um dicionário bíblico, e dicionário bíblico não é apenas que toma a palavra e diz o significado da palavra em espanhol. No dicionário bíblico toma a palavra em original e significa o que quiso dizer quando escreveram esta palavra em original. Porque há palavras em idioma que foi escrito que podem não sonar igual completamente em espanhol, assim como há palavras em português que não podem ser traduzidas completamente com uma palavra apenas em espanhol, ou por exemplo em espanhol para o português. Sabia? Há a palavra, por exemplo, juicioso. Juicioso não há esta palavra em português, e hasta quando estamos conversando em português, nós já usamos a palavra juicioso. Estou conversando em português com minha esposa e usamos, porque para dizer juicioso,
eu tenho que dizer um montão de palavras em português, dizer exatamente o que eu quero, e juicioso aqui engloba um montão de coisas. Amém? Estão aqui? Então, a mesma coisa, o dicionário bíblico está dizendo, isso todos nós sabemos, ¿sí? Que não algo, teleios, é algo que não necessita nada mais para estar completo. Teleios também significa integridade e virtude humana consumados. Integridade e virtude humana consumados. Pero mira que interessante, a palavra teleios, ela também significa maduro. Mira que interessante, maduro, algo que alcançou a madurez. Então, há outros, eu fui a buscar, investigar, e há outros versículos na Bíblia que usam a mesma palavra teleios em original, pero que não foram traduzidos como perfeito, sino que esta mesma palavra, dentro de outros contextos, foi traduzida para falar de madurez. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim: sin embargo, entre los que han alcançado la madurez, teleios, é a mesma palavra. Sin embargo, entre los que han alcançado la madurez, si hablamos com sabedoria, pero no con la sabedoria de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, vai dizer assim: hermanos, não sejam como niños em su modo de racionar, sejam como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de racionar, actúen como gente teleios, madura. Usa para outro contexto, pode ser madurez. E há um texto muito conhecido também, que usa a mesma palavra dentro deste sentido. Vai dizer assim, Hebreus capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer: el alimento sólido es para los que já han alcançado la madurez. Há uma outra versão que vai dizer assim: el alimento sólido es para los adultos. Tanto a palavra madurez, como em outra versão, adultos, foi também traduzida da palavra teleios. Então eu vou ler todo. O alimento sólido é para os que já han alcançado a madurez, ou para os que são adultos, para os que podem discernir entre o bem e o mal, e han exercitado sua capacidade de tomar decisões. E quando nós leemos um texto que habla sobre um nome perfeito, de una em minha mente vieram outros dois textos que também habla sobre esta expressão, relacionando a perfeição à humanidade, a perfeição ao homem. Então, qual é o exercício que eu creio que nós devemos fazer? O que é o que o Espírito puso em meu coração e começou a ministrar a minha vida? Não era dizendo a mim, Ramiro, você tem que ser perfeito completamente, não era nisso. Hasta porque cada texto tem um contexto que ele está aí inserido. Pero quando habla sobre perfeição, para mim quedou muito claro que também está falando sobre uma madurez. E quando habla sobre uma madurez e uma perfeição, aunque eu em vida não consiga alcançar esta perfeição, me está falando de um caminho que não há equívoco, eu posso entrar por ele. Estão entendendo aqui? É como dizer assim, haciéndolo de esta maneira, el final, el destino de eso es la perfección, es el éxito en esta área. Entonces puede seguir tranquilamente este camino. O sea, aunque no seamos perfectos, persiga eso mientras usted tenga vida, porque jamás usted va a estar equivocado. ¿Están entendiendo aquí? Entonces yo quiero hablar rapidamente sobre 3 momentos en la Biblia donde é associada a palavra perfeição, a palavra madurez ou a palavra teleios, falando de perfeição, a la humanidade, a nós outros. E que eu creio que são 3 áreas de nossa vida
que nosotros, si no poníamos atención en ella, por lo menos para mí sonó así. Y si Ramiro, si usted no pone atención en eso, usted tiene que doblar su atención en eso, porque este camino aquí, aunque los otros usted no sepa bien, estos aquí van a llevarte a ser un hombre perfecto. ¿Están conmigo aquí? Entonces el primer texto fue el texto que nosotros hablamos en el grupo, que está en el libro de Mateo capítulo 5. Livro de Mateus capítulo 5. Há alguém que já é perfeito aqui? Levanta a mão e ore por nós, por favor. Há alguém que não é perfeito? Pero há alguém que também deseja, como nós cantamos aqui, sabe? Agora eu sei que já não sou o que eu era, não sei se era assim que dizia, pero lo que eu fui, ou seja, eu sei que já não sou onde eu estou. Eu estou caminhando em uma direção, e é sobre esta direção que nós vamos falar. E quantos desejam sim caminhar nesta direção para que podamos desfrutar disso? Então, o primeiro texto está em Mateus capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos aqui para que podamos entender, e você vai ver a palavra teleios aí depois ao final. Pero 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 38, eu vou ler em adelante. 1 de Coríntios, não, perdão, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38, mira que é Jesus dizendo, neste momento, Jesus está dizendo assim: ustedes han oído que foi dito, ojo por ojo, diente por diente, pero eu les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar a ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu inimigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que maldicen, hagan bien a los que odian y oren por quienes los persiguen. Amén, iglesia. Aí não há amém, sim ou não? Amém. Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? ¿Están aquí conmigo? Mira lo que Jesús está diciendo. Ahí el versículo 48, mira lo que va a decir Jesús. Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús está diciendo, por lo tanto, sean ustedes teleios. Por lo tanto, sean ustedes maduros. Por lo tanto, sean ustedes, o sea, Ele está hablando a nosotros meros mortales sobre perfeição, sobre um caminho. Pode ser que, pastor, eu vivi já 40 anos de minha vida e quero viver mais 40. Pode ser que não vou conseguir ser recto nesta linha todo o tempo, pero é isso que eu vou perseguir. É interessante que Lucia, mientras ela estava aqui adorando com nós e cantando, ella entre uma canção e outra começou um momento de oração, e ela começou a repetir que nós amemos a nossos inimigos, que oremos por nossos inimigos, que oremos por nossos inimigos, que bendecimos a nossos inimigos. E nós não conversamos sobre o mensagem, sim, pero algo que o Senhor nos está dizendo aqui e que funciona de esta maneira, e que nós vamos a chegar, ou este caminho é um caminho correto que nos leva à perfeição, é a maneira que nós tratamos a quem nos persigue. Ixi, Jesus do céu, que difícil, pastor. Ele está dizendo assim: mira, ustedes escucharam sobre ojo por ojo, diente por diente, era lei. E Jesus está dizendo, pero eu vim agora a subir o nível disso.
Agora já não é mais ojo por ojo, diente por dente, sino que agora se alguém te golpea a mejilla, oferece a outra. Ixi, Deus do céu. Agora Jesus está dizendo, se alguém quer tomar-te a túnica, ofereça-lhe também a capa. Se alguém te hizo cargar ou caminhar uma milha, camina com ele, junto com ele 2. Jesus está subindo o nível. O que Jesus está ensinando a nós outros aqui é como andar em el Espírito. É o que Pablo depois vai seguir em el livro de Gálatas, dizendo sobre o que é uma vida em el Espírito, o que é caminhar em el Espírito. Em el livro de Gálatas, eu vou ler para vocês, versículo 16 hasta o versículo 25, está dizendo assim: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicídios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Lo que Jesus está ensinando aqui sobre o homem perfeito, ele está dizendo assim: há caminho que te leva ao êxito, há caminho que é perfeito, que é recto, e eu já vou a dizer a vocês, o caminho é, veja a maneira que vocês tratam seus inimigos, caminem em Espírito. E sabe que é caminhar em Espírito? Sabe como sabemos quando nós o primeiro, sabe que é caminhar em Espírito? Caminhar em Espírito é sencillo, mira isso é clave. Póngalo la atención aquí, que yo te voy a enseñar algo que es brutal. Caminar en el Espíritu es no caminar en la carne. ¿Están aquí conmigo? Sencillo. Caminar en el Espíritu es no caminar según la carne. ¿Y sabe cómo yo sé cuando yo camino en el Espíritu y cuando yo camino en la carne? Cuando me doy cuenta de quién está dando la última palabra para mis atitudes. Lo que yo accioné vino del Espíritu y fue una actitud espiritual, o vino de la carne y yo me perdí completamente. Si fuimos a la carne, perdimos. ¿Están aquí? Si fuimos a la carne, salimos del camino perfecto. Oh, mi gente, y te voy a contar algo. Y cuando Dios nos habla que al final de algo, el destino de esta ruta es un éxito, es porque aunque nosotros no podemos ver en este momento, apenas lo debemos creer que vamos a llegar allá y va a ser exitoso, va a ser mejor que tomar las decisiones por mí. Dios, yo no veo cómo, yo no sé, dar la otra mejilla, ¡qué locura! Yo soy paz, hermano, yo ya soy paz. Hágale pues, y vea pues, que hubo pues, ¿sí o no? Eso no va a suceder. ¿Sí o no? Pero salimos de un camino que es el camino que Dios sabe que para nosotros estamos creciendo, estamos llegando a la madurez. Les cuento algo. Una vez, cuando Annie nació, nos prestaron una cuna, pero de estas cunas que se abre, ¿sabe? No sé decir, un corral que se abre ahí, usábamos como cuna, poníamos, y nosotros nos fuimos pasar de casa. Cuando llegó la cuna, Joana que está allí, com el bebecito aí, quando chegou, Joana armou a cuna junto com Paula e todo, e de uma, se abriu a coisa. Mi gente, quando nós passamos, Alejo e eu fomos a hacer el trasteo. Mi gente, eu lhe conto, cargamos coisas pesadas,
cargamos um montão de coisas. Quando chegou a hora de abrir esta cuna, levamos mais tempo para abrir esta cuna que para hacer todo o trasteio. Estávamos sudando. Eu hacía força de aqui, Alejo hacía força de allá, e nós vamos a conseguir. E nada, e Alejo, vou a chamar a Joana para que nos diga. Eu, não, hermano, que pena, que vergonha, 2 homens desses, vamos. E nós já morrados. Depois de 1 hora que estávamos morrados, já que não sabíamos como fazer, Alejo disse, não aguantamos mais, vamos a chamar a Joana. Listo, você tem a razão, chama a Joana. E Joana disse, não, é apenas apertar uma coisa, tirar hacia abaixo e depois subir, que a coisa se arma sola. E nós outros, não é isso. Isso é broma. Fomos allá, apretamos a coisa, subimos outra e a coisa se armou. Havia um caminho para o êxito, mas nós queríamos fazer nossas próprias forças, chegar a algo que já estava desenhado para chegar. Estão aqui? E às vezes é o que nós hacemos de nossa vida. Estamos dando com a cabeça em la parede, tentando alcançar algo que Jesus já disse: apenas ama seus inimigos. Eu te llevo allá. Eu me encargo de llevarte allá donde tu queres chegar. Pero apenas cumpla minha palavra, que eu sei o que eu estou dizendo. Estão aqui, minha gente? O primeiro caminho. El camino perfecto, el camino de la madurez, el camino del éxito. Primeira associação que eu encontro em el Nuevo Testamento que habla sobre um nome perfeito. Esta associação é hecha depois de Jesus falar sobre como tratar nossos inimigos. Segundo texto bíblico que habla de la mesma coisa. Abra em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 13. Así dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más la Biblia viene con eso de hombre perfecto. El hombre perfecto, y aquí está hablando que los dones ministeriales, ellos son dados a la iglesia para preparar los santos. ¿Quiénes son los santos aquí? ¿Cuántos fueron santificados por la obra redentora de Cristo? Preparar la iglesia, preparar la comunidad cristiana, preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo van a estar? ¿O hasta cuándo será necesario? Hasta que alcancemos la plenitud del cuerpo, la unidad perfecta en la fe, pero hasta que también alcanzamos la medida de un hombre perfecto y la estatura de Cristo. Ou seja, a segunda vez que o Novo Testamento habla sobre a expressão homem perfeito, usando a palavra teleios, a Bíblia está falando sobre enseñança, sobre ser edificado, sobre aprender, sobre mansedumbre para ser instruído. Estão aqui comigo? É como se, em meu espírito, é como se o Espírito Santo estivesse falando, Ramiro, hermano, mantenga a humildade para seguir aprendendo. Estão aqui? O que você necessita para parar de crescer é pensar que já sabe tudo. Mantenga a sencillez. Há homens que todavia eu quero usar para seguir instruyendo. Ele está falando, eu sei, eu puse pessoas em la igreja e eu estou derramando unção sobre eles para que tu puedas ser instruído e que tu puedas crescer. É um caminho perfeito. Há êxito al final. Mi gente, eu amo a los líderes que me ensinaram toda a vida. Eu amo. Eu amo. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso.
Eu amo a eles. Eu amo o que Deus ha hecho na vida de eles, através de eles. E sabe que? Eu les cuento, há dias que minha esposa e eu estamos discutindo uma coisa e estamos falando sobre as coisas do reino, e quando eu hablo minhas redes, eles estão falando a mesma coisa. Sim ou não, amor? A mesma. Há dias que eu estou predicando, eu não me quedo mais assustado se eu chego em la casa e vejo que meu pastor predicou sobre isso, sobre ser perfeito, porque isso passa centenas de vezes e nós jamais quadramos mensagem. Jamais ele me passou assim, mira, predica sobre, jamais. Mas estamos alinhados. Estamos alinhados. Hablamos um mensagem apenas. Um mensagem apenas. E eu amo isso. Estão aqui comigo? Há coisas que eu vou à reunião e eu falo, mira, eu estava pensando nisso. Aí ele, pastor, não, estávamos conversando sobre isso, e há nada mais coisa. E eu, uau, Deus, que loucura. É isso, porque eu amo beber da unção que têm para derramar. Eu não tenho problema com isso. Nenhum problema. A palavra de Deus está dizendo que o caminho perfeito, o homem perfeito, ele também está ao final de um espírito de mansedumbre para ser ensinado. Há alguém aqui comigo? Há alguém aqui comigo? De um espírito de mansedumbre para ser ensinado. Ei, siga aí. Eu sei o que estou fazendo. Beba de la palavra. Coma de la palavra. Entenda que a coisa vai ser desta maneira e que eu vou preparar. Não há pessoas mais importantes que outras em el reino. Não há, pero há pessoas que estão ocupando momentaneamente funções distintas que Deus quiso que neste momento estuvieran aí. Aunque pode ser momentâneo, aunque amanhã eu pueda estar aqui escutando, quando muitas vezes eu estou aí escutando e não há nenhum problema nisso. Não sou menor, não sou mais grande, porque eu quero chegar à perfeição. Deus ele habla sobre homens perfeitos. A Bíblia habla sobre homens perfeitos que sabem lidar com seus inimigos. E a Bíblia habla sobre homens perfeitos que não têm problema em ser edificados através da vida de outros. Estão aqui, quantos todavia querem alcançar a perfeição aqui? Terceiro, para que podamos terminar aqui. Agora eu creio que nos dá um pouquinho mais duro. Será? Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 2, desde o versículo 2 hasta o versículo 6. Santiago capítulo 3, desde o versículo 2 hasta o versículo 6. Assim diz a palavra de Deus: todos cometemos muitos errores. ¿Puede escuchar un amén? Es cierto, así sea, es verdad. Todos cometemos muchos errores. ¿Quién no comete errores en lo que dice? Es una persona perfecta. Y además, capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan. E assim podemos controlar todo su cuerpo. E fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño, y el piloto los lleva a donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean que bosque tan grande puede incendiar-se com um fogo tão pequeno, e a língua é fogo. É um mundo de maldade. A língua ocupa um lugar entre nossos membros, pero é capaz de contaminar todo o corpo. Se o infierno la prende, puede inflamar nossa existência inteira. Diga misericórdia. Sim ou não, minha gente? Então, em primeiro lugar, quando se habla sobre um homem perfeito em Novo Testamento, habla de como lidamos com nosso inimigo. Em segundo lugar, sobre ser edificados por outros e não ter problema com isso. E em terceiro lugar, habla de la língua. El que consigue dominar la língua
es persona perfecta. La lengua. Mira lo que sigue diciendo. Yo voy a leer un poquito más. Versículos 9 hasta el 12. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos, que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceituna o que la vid dé higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. La lengua. Mi gente, frase del día para nosotros: ni todo lo que pensamos es para ser dicho. Eso salva tu vida, salva sus relaciones, eso salva, ahora yo quiero escuchar un amén, eso salva nuestro matrimonio. Amén. Están aquí. La lengua. La Biblia habla que en la lengua hay poder para construir y poder para destruir, poder para dar vida y poder para causar muerte. Con la lengua. Terceiro lugar, terceiro caminho exitoso para um homem perfeito. Vamos aprender a dominar lo que nosotros hablamos, mi gente. Vamos a dominar a nosotros. El hombre que consigue dominar su lengua, ele es capaz de dominar todo su cuerpo. El hombre que no consigue dominar su lengua, ele es capaz de dañar todo su ser. Todo su ser. Dominar la lengua. Ei, é fácil. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. É necessário. Às vezes é necessário parar, pensar. Oh, mira que bacano isso, assim, sim, porque estamos falando de algo que está natural e que talvez nós aqui hablamos, discutimos, hacemos algo, pero mira que interessante, dominar lo que nós falamos, saber dosar lo que nós falamos, é um exercício espiritual. Assim como oramos, ayunamos, alabamos, quando nós também dominamos nossa língua, também somos espirituais por isso. Estamos fazendo um exercício espiritual. Assim como orar nos acerca a Deus, lo que nós permitimos que salga, também pode dizer se estamos lejos ou se estamos cerca, se estamos acercando ou não. A palavra de Deus vai dizer assim: não se emborrachem com vino que te lleva a la libertinaje, pero al contrario de eso, sean llenos del Espírito Santo. E Pablo em Efésios vai seguir falando como hacerlo, hablando entre si com salmos, himnos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor e dando graças a Deus por todo en la presencia de Dios Padre. O sea, lo que sale de mi boca es lo que me llena. Están aquí. Nuestra boca es para salir cânticos, es para salir salmos, es para salir himnos, es para salir palabra de adoración al Señor. A vezes nosotros não, alguém em algum momento de nossa vida, nós mirando um jogo de futebol, nós mirando uma novela, mirando algo, a pessoa parece que está já dentro e que los podem escuchar, sim ou não? Aqui em Colômbia não, só em Brasil. Mátalo pues, vaya, va. Agárralo, haga isso, mira que tonto, não viu que estava aí. Minha mamá vê película assim. Não viste que estava aí atrás da porta? Eu, mamá, não, óbvio não. É na película, ele não viu. Pero a vezes hablamos hasta com uma pantalla. Pero se decimos assim, levantemos nuestras manos e hablamos al Senhor, palavras de adoração, não conseguimos falar um minuto. Estão aqui comigo? Porque o inimigo sabe que nós somos llenos por isso, e ele também quer dominar nossa língua, para que nós seamos llenos. É decir, Senhor, eu vou começar a fazer o exercício contrário. Ao contrário de falar com uma película, apenas de mirar um jogo de futebol, eu vou começar a entrar em minha habitação e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, tu eres exaltado em esta casa, em minha família, em este lugar. Ou quando nos falta palavra, apenas cantar, sim.
Vamos cantar uma vez mais, aleluia. Vamos dizer isso.